Olá, hoje, quinta-feira, 10 de novembro de 2022, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, num discurso lá na hora que ele foi conhecer o lugar do Grupo da Transição, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, cobrou do seu antecessor, o presidente Jair Bolsonaro, que peça desculpas à nação pela intervenção do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, nas eleições, ao fazer uma auditoria e divulgar um ofício ridículo enviado ao Tribunal Superior Eleitoral, que está sendo motivo de gozação e moça por qualquer pessoa inteligente no Brasil. Este é o assunto principal do dia, mas voltarei a falar da grande falta que fazem ao Brasil os meus ídolos, os meus queridos amigos Gal Costa e Rolando Boldrin, dois grandes artistas do povo. Além desses assuntos, vou tratar também da entrevista que está no ar esta semana e do Dois Dedos de Prosa, na hora da despedida. Espere até lá para ver o que é que eu falo, tá? Bom, vamos começar pelo discurso do Lula. O Lula começou o discurso muito mal ao tocar mais uma vez na tese estapafúrdia da perseguição da justiça a ele, pessoalmente, e ao PT. Esse é um assunto, é um disco que está arranhado e fica repetindo, e se é para tratá-lo, é para tratá-lo de forma mais digna, pedindo desculpas pelos erros cometidos por sua gestão, uma gestão que foi aprovada pelo povo, mas que teve esse senão. Mas isso passou até despercebido, quando ele fez uma frase magnífica, quando ele disse que a pessoa que perdeu a eleição não é menor do que a que ganhou. E ele tem muita autoridade para falar isso, porque ele perdeu 3 eleições. Perdeu uma para o Collor e 2 para o Fernando Henrique, como candidato do PT e como principal representante da esquerda na disputa da presidência da República. E também exigiu um pedido de desculpas de Jair Bolsonaro, seu antecessor, ex-presidente no exercício do governo neste momento, pela intromissão que ele exigiu do ministro da Defesa, portanto, do comandante das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, na eleição, com uma auditoria da qual o Tribunal Superior Eleitoral não precisava, e do ridículo, mais do que ridículo, ofício encaminhado pelo ministro, o general Paulo Sérgio de Oliveira Nogueira, dizendo que não houve fraude na eleição, mas que é bom tomar cuidado na próxima eleição, quem sabe. Que coisa lamentável, Você já sabe, porque eu já citei essa frase aqui, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco chamava de vivandeiras de bivac os políticos que assediavam as casernas. Porque os bivacs são acampamentos militares em movimento nas guerras, que são seguidos por vivandeiras. Historicamente, senhoras que preparavam as refeições, que cuidavam da limpeza, que também atendiam ali os apetites fisiológicos da tropa. O pedido de desculpas do Bolsonaro, eu sinceramente dispenso. O Bolsonaro é um mau militar, segundo o general Ernesto Geisel, que foi o penúltimo presidente da ditadura, que o Bolsonaro exalta, mas a ditadura não o exalta.
né? Não o exaltou, pelo menos ficou certo nessa frase do Geisel, que está registrado na entrevista que ele deu para pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, publicado em livro, né? Na verdade, as Forças Armadas precisam ser preservadas do debate político, não se metendo neles. E eu quero fazer uma pequena advertência, desculpe, modéstia inclusa, ao presidente eleito Lula. O Brasil vive sob uma Constituição democrática desde 1988, que foi o ano da sua promulgação. Mas desde que o primeiro presidente da República foi eleito pelo voto direto, né, no caso o Fernando Henrique Cardoso, os dias 31 de março de cada ano continuaram a ser comemorados como o aniversário da gloriosa, da Revolução que, segundo os chefes militares, recompôs a democracia, deu um novo passo à democracia do Brasil. Mentira! Mentira! O golpe de 64 é um golpe que foi agravado em 69, com o impedimento de Costa e Silva, é um golpe contra as instituições democráticas, porque Jânio Quadros foi eleito diretamente presidente da República, renunciou porque quis, João Goulart assumiu sob forte pressão militar e foi deposto por militares, civis e também meios de comunicação. Olha a história aí, olha a história aí. De forma ilícita, golpista, fascistoide. Não tem que ser comemorado isso? Não tem que ser. E foi comemorado 8 anos por Fernando Henrique, 8 anos por Lula, 6 anos por Dilma, 2 anos por Temer e 4 anos por Jair Bolsonaro, com grande júbilo, né? É uma ignomínia e eu vou esperar chegar o dia 31 de março para saber se vai haver ainda ordem do dia comemorando essa excrescência. E se o presidente, então, já empossado, já há 4 meses de exercício do cargo, com faixa no peito e tudo, não vai punir os comandantes militares que em seus quartéis mandarem ler e reproduzir a nota golpista em plena democracia. Porque isso é uma ameaça golpista. Seja qual for a intenção dela, comemorar os seus mortos, os seus torturadores, como faz o Bolsonaro, com o coronel Brilhante Ustra, problema lá dos militares. Agora, tornar isso público para o país, isso é uma afronta à democracia, é uma demonstração de que o presidente da República não tem todo o poder que o cidadão lhe delegou, e o Lula vai ser cobrado disso. Ele já passou 8 anos no governo e nada fez para reprimir esse tipo de atitude. Não chega nem a ser golpista, mas viu que o golpe é uma farsa, né? Uma mentira. A direita, extrema-direita, chegou ao poder e o máximo que consegue é ficar chorando em porta de quartel, feito vivandeira, né? Ou mandando empregados e militantes obstruírem estradas, né? Então, isso vai ser cobrado, viu? O que eu não posso mais fazer é mandar para o meu amigo Rolando Boldrin o poema que eu fiz em homenagem a ele há uns 20 anos. Eu fiz e depois fiquei adiando, eu encontrei com ele, fui a um programa dele, mas não, é um poema chamado Senhor Brasil, Prazer e Pena. Olha que título terrível. Para eu agora, estou publicando esse poema. Esse poema está sendo publicado no meu livro Antes de Atravessar, que contém a minha obra poética recente dos últimos 20, 30 anos, inédita, né? Esse livro está sendo publicado pela editora Libris Ipsis, desculpe, da Tereza Cristina Roque da Mota, por esses dias, né?
ainda tem a ironia do título. O título é terrível, porque ele é profético, né? Prazer e pena. Ontem eu li o poema para você, e aí perdi a oportunidade de contar uma história muito engraçada da minha relação com o Boldrin. Um dia, o Boldrin estava tomando café no shopping Eldorado, quando uma pessoa passou, o garçom chegou para ele e disse: olha, um cliente aqui deixou esse CD aqui para o senhor. O CD não tinha nenhuma anotação, e ele, por curiosidade, tocou no carro. Quando chegou em casa, me ligou e disse: olha, mãe, eu recebi aqui um humorista nordestino magnífico, falando de um sertanejo contando um filme de cowboy para os seus amigos na cidade dele. Então eu falei: Gessia Quirino. Aí, você conhece? Eu digo: o telefone é esse. Ele chamou o Gessia foi lá, fez tudo no programa dele. Foi uma coisa maravilhosa, uma lembrança magnífica do meu amigo Rolando Boldrin, que eu conheci quando se fingia de velho, fazendo Dom Rafael na TV Tupi, no Direito de Nascer, a novela favorita da minha mãe. Meu pai comprava folhetos da novela do cubano Félix Canhê e levava de São Paulo e do Rio lá para Uiraúna, onde nós morávamos. Isso nos anos 50, 60. Bom, quanto a Gal Costa, a minha amiga Gilda Matoso, viúva do Vinícius de Moraes, me contou pelo telefone que, na verdade, houve essa história de que ela teria morrido de um câncer no nariz, mas o câncer não houve. Ela tinha, de fato, um sinal na via nasal direita, operou o sinal, extirpou, fez a biópsia e deu benigno, não era câncer. Ela teve um infarto violento. E esse infarto parou aquele coração maravilhoso, uma das vozes mais fantásticas da música popular brasileira, né? E do mundo. Ela era uma cantora do mundo, né? Então está esclarecido isso. A Gal, segundo a Gilda me contou, já morava há 10 anos em São Paulo, e eu não tive o prazer de encontrar em algum lugar aqui em São Paulo. Ela estava viajando, um profissional muito operosa, né? Era a Gal Costa. Bom, eu ainda convido para ver a magnífica entrevista que o Dr. Joaquim Falcão, da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, Histórico e Geográfico Brasileiro, deu uma entrevista prevendo que havia uma luta muito maior por vagas no Supremo do que por lugares no ministério do futuro governo Lula. Parece que ele tem razão, hein? Além disso, tem 2 dedos de prosa, está no ar desde domingo, com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que perdeu a eleição no primeiro turno, apoiou no segundo turno o candidato bolsonarista, mas não transigiu na hora que teve que dissolver esses golpistas reunidos em caminhões nas estradas. E mandou, inclusive liberou que a Polícia Militar de seu estado jogasse bombas para dissolvê-los, o que ele fez muito bem. E também me garantiu na entrevista que todos os passos necessários para o exercício da democracia serão dados no governo dele e que serão transmitidos ao seu sucessor, Tarcísio de Freitas, apoiado pelo Bolsonaro, bolsonarista, apesar de ter sido nomeado militar, nomeado para o serviço público por Dilma Rousseff e tornado ministro por Michel Temer, ou seja, não é assim um bolsonarista de raiz, mas tá? Então eu vou ficando por aqui, dizendo a você, direto ao assunto: